já está conectada conosco a doutora em Direito Internacional, Maria de Lourdes Albertini, que hoje irá falar sobre o território e as fronteiras do Brasil. Bom dia, Ludinha! Bem-vinda de volta! Bom dia, Moninha. Bem-vinda mais uma vez, sim, sem dúvida alguma. Um enorme prazer estar com vocês aqui. Ludinha, hoje a gente vai falar de fronteiras, né? E essas fronteiras, assim, imaginárias que a gente não enxerga. Qual que é a importância das fronteiras do Brasil? Nossa, Moninha, você começou muito bem a nossa conversa hoje. Então, a gente mora aqui em Minas Gerais, né? Meio centro, e aí a gente fica muito longe das fronteiras. E o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, e a gente tem 68% do nosso território de fronteiras com outros países. A gente faz fronteira, Moninha, com 10 países diferentes. A América do Sul, ela tem 13 países, a gente faz fronteira com 10. A gente só não faz fronteira com o Chile, né, que fica lá uma tripinha no Pacífico, e com o Equador. O resto, todos os países da América do Sul, a gente faz fronteira com eles. Então, a gente precisa entender mais ou menos esse território É gigantão que a gente tem verdade, aí, né? gigantão, né? E qual que é o país que possui o maior trecho de fronteira com o Brasil? O país que possui o maior trecho de fronteira com o Brasil na verdade, a gente tem na Amazônia, né? A gente tem uma fronteira muito grande na Amazônia. A gente tem uma fronteira que é a floresta amazônica, né? O estado do Amazonas, e ali a gente tem fronteira com a Colômbia, a gente tem fronteira ali com o Peru, a gente tem fronteira com a Venezuela. Então, a gente também tem uma fronteira muito interessante da Bolívia, que faz fronteira com os estados ali de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso do Sul. A Uhum. Argentina também tem uma fronteira, mas não muito grande, ela é pequenininha, ela faz fronteira, tríplice fronteira, que a gente Aham. fala, é a Argentina, Paraná, Paraguai. Mas eu acho que o estado do Amazonas é que tem uma fronteira maior, junto ali com a Colômbia e com a Venezuela. Entendi. Aproveitando do Amazonas, né? Qual que é a importância da região norte nesse contexto de fronteiras para o Brasil? Então, a gente hoje está falando muito da região norte, porque na semana passada, mais ou menos na semana passada, o governo brasileiro fez contato com 3 países que fazem fronteira norte. Deixa eu delimitar essas fronteiras. A Pode. gente tem, assim, 10 países, então, como eu ia dizendo. Ao norte, a gente tem a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, que é uma ex-colônia inglesa, Uhum. a Venezuela, que a gente tem uma série de problemas migratórios com a Venezuela, Uhum. a Colômbia, o Peru, a Bolívia, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Não necessariamente nessa ordem, primeiro o Paraguai, depois a Argentina. Aham. Ao norte, a gente tem as 3 Guianas e a Venezuela, sobretudo. A gente tem a Guiana Francesa, que é território da França e que faz fronteira ali com o Amapá, com o Pará e também com o Amapá e com o Pará. E a gente tem o Suriname, que é uma ex-colônia holandesa. Então, Guiana Francesa é território ultramarino da França. Então, Uhum. é a gente fazendo fronteira com a França. O Suriname, que é um país independente, mas que já foi colônia da Holanda, e a Guiana, que é a ex-Guiana inglesa. Esses 3 países fizeram um acordo com o Brasil agora, aliás, estão iniciando as tratativas de um futuro acordo de cooperação econômica e energética e de infraestrutura naquela região. Então, a ideia é dar um impulso maior nesta região, que precisa de um grande desenvolvimento econômico ali. Também um porto de águas profundas, onde o Brasil pode otimizar, né, além destes mesmos países, a importação de produtos, o escoamento de petróleo. Então, há um projeto bem grande, interessante
interessante agora que está se encaminhando naquela região, o que será muito interessante, porque são populações ali que necessitam de muita assistência, né? Mas que, por outro lado, o Pará ele tem grandes riquezas naturais que já vêm sendo exploradas por empresas brasileiras e essas riquezas naturais, então, acabam sendo facilitadas, digamos assim, se houver esta saída, o que a gente chama de Mar do Caribe, né? Que é esse mar que vai banhar esses países ali. Estou sendo clara, Moninha? Não, é isso mesmo, é maravilhoso, Lurdinha, porque a gente fica vendo essa riqueza e o mundo de olho crescendo na Amazonas, né, no Pará, com as riquezas, com o ouro, com a própria floresta, com a quantidade de água que a gente tem, né? E aí, essas fronteiras, então, precisam ser bem vigiadas. Por exemplo, há um tempo atrás, o pessoal da Venezuela começou todo mundo a querer entrar. Como que funciona isso? Eu falando de uma forma muito leiga aqui, né? Lurdinha, é aberto assim para o povo vir para cá, entrar, e como que funciona? O Brasil, quem tem competência para cuidar do controle de fronteiras dentro da estrutura burocrática do Estado brasileiro são as Forças Armadas, né? Elas cuidam do controle de fronteiras. E o Ministério da Justiça, Polícia Federal, cuida da entrada e saída de estrangeiros em território nacional por qualquer porto, por qualquer área terrestre, por qualquer aeroporto. O que aconteceu na Venezuela é que a Venezuela ela teve um fluxo migratório, a gente já falou disso no programa anterior, ela teve um fluxo migratório muito grande, né, de saída de venezuelano, e a cidade de Pacaraima, que é a última cidade de fronteira do estado de Roraima com a Venezuela, recebeu e ainda recebe diariamente um contingente de venezuelanos enorme. Não porque não exista controle de fronteiras, mas é porque, na verdade, como eles são refugiados, a legislação brasileira que regulamenta a matéria, ela tem que acolher essas pessoas em condição de carestia humanitária. Eles seriam classificados aí como por gravíssima necessidade de assistência. Então, eles começaram a entrar e precisou entrar. A gente tem que pensar também, Moninha, que são mais de 500 municípios na fronteira. Então, tem que haver uma livre circulação dessas pessoas, muitas vezes, porque a pessoa acorda num município, num país, e vai trabalhar no outro, ou vai estudar no outro, ou vai abastecer o carro, como é o caso lá dos municípios fronteiriços com a Venezuela, né? A gasolina é muito mais barata na Venezuela. Então, a gente teve essa crise migratória. Claro, a gente tem alguns problemas gravíssimos também de fronteira por conta de tráfico de drogas, sobretudo na região do Amazonas, né? Onde a floresta é muito densa e o controle da fronteira ele é muito mais difícil. Mas, no geral, o Brasil tem tentado promover uma série de ações de regularizar toda a fronteira, mas é uma extensão territorial muito grande, né, Manu? É muito grande, né? É muita gente, tem que ter muita gente trabalhando, porque é muito grande. E essa dificuldade também da floresta muito densa, tudo isso dificulta, né, Lurdinha? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo isso prejudica muito. Apesar de que o Brasil tem um projeto, né, também de segurança da própria Amazônia como um todo. A Amazônia, né, que é a floresta. A Amazônia que ela está na Venezuela, ela está na Colômbia, ela está no Peru e ela está no Brasil também, nos estados aí do Amazonas, do Roraima, né, sobretudo, né, sobretudo nesses dois estados. Não só, mas sobretudo neles. Lurdinha, você falou da Guiana Francesa, né? Que a gente está em divisa com a França, literalmente, né? Eu te pergunto, por que países como a Guiana Francesa e o Suriname são pouco citados no contexto de fronteiras? Pois é, porque, na verdade, é uma região aí que o Brasil ainda não chegou lá, digamos assim, do ponto de vista do seu relacionamento. Se bem que com a Guiana Francesa, uma época, na década de 60 do século passado, a gente teve até uma guerra que ficou muito, foi até muito jocosa, chamada a Guerra das Lagostas, porque houve uma espécie de invasão do território marítimo brasileiro para a pesca de lagostas. Isso acabou criando um conflito diplomático gravíssimo entre o Brasil e essas Guianas. Na verdade, essa é uma consolidação de fronteiras que vem
né, lá do período da colonização do Estado do Brasil, né, e isso foi aos poucos se acomodando geopoliticamente, alguns espaços territoriais brasileiros pertenciam a outros, e aos pouquinhos o Brasil foi fazendo acordos e foi liberando esses espaços, e houve essa manutenção destes países ali, esses pequenos países ao norte, e que o Brasil também não quis se indispor, digamos assim, nem com a Holanda, nem com a França, isso lá atrás na história, né? E ficaram países ali independentes, né? Se bem que, como eu disse, a França não é, a Guiana Francesa não é independente, inclusive a moeda circulante é o euro, né? É interessante a gente observar isso, porque a gente acha que a gente está tão longe da Europa e, na verdade, a gente não está tão longe assim. Mas, enfim, a gente acaba não trabalhando muito esses países por conta justamente da falta de interesse, sobretudo econômico, né? Exatamente isso que eu ia falar com você, Ludinha. Essa questão econômica, né? Talvez porque eles fazem fronteiras com lugares economicamente escasso, o desenvolvimento é difícil, né? São estados, os estados mais pobres do Brasil, né? O Amapá, o Amapá e o Roraima, que até outro dia, uns 30 anos atrás, né, mãe? Outro dia. Até outro dia, eles não tinham nem status de estado, né? Eles eram territórios ainda, eles não tinham autonomia administrativa, autonomia legislativa. Isso foi uma coisa relativamente recente. Eu estou falando do Amapá e do verdade, Roraima. O mapa que eu estudei era território. Era território, é isso mesmo. Era o Amapá, o Roraima e o Acre, lembram? Eles não tinham autonomia como ente da federação. Isso veio depois, né? E aí, isso certamente atrasou muito o próprio desenvolvimento econômico desses estados, né? Agora, com este projeto, né, que aparece agora, de cooperação energética, de infraestrutura e de exploração de porto de água profunda, eu acho que vai dar um impulso muito grande para o desenvolvimento da região, sem dúvida. E se a gente olhar no mapa, apesar que eu não entendo muito de logística, não, porque a logística às vezes surpreende a gente, mas se a gente olhar no mapa, é muito interessante para o Brasil ter este contato aí nessa região. O Brasil, que já escoa quase todas as riquezas naturais exploradas ali na região norte, sobretudo o estado do Pará, pelo Porto de Belém, que é um super porto, né? Mas acho que vai ser interessante esse projeto aí, mas é um projeto ainda, né? Estamos começando a conversar, né? Ludinha, última pergunta. Qual é a importância, então, do Suriname e da Guiana Francesa, geopoliticamente falando? Então, do ponto de vista geopolítica, o Suriname, ele é um país caribenho, né? E que ele ocupa uma posição estratégica em virtude da própria região do Caribe. Agora, no caso da Guiana Francesa, por se tratar de França, num território ultramarino, ela acaba sendo um ponto de apoio da própria Europa e da própria União Europeia aqui na América do Sul. Então, do ponto de vista estratégico, a gente ainda tem que pensar que estes dois países eles acabam ali desempenhando um papel importante do acesso, digamos assim, da própria Europa dentro da América do Sul. A gente tem que pensar uma coisa importante aqui, sabe, Boninha? Do ponto de vista geopolítico, nós da América do Sul estamos muito isolados do resto do mundo. A gente pensa que o mundo está logo ali, mas não está, não. O mundo está lá, sabe? Muito longe da gente. E dentro desse contexto global, considerando que todo o mundo hoje está convergindo o comércio internacional lá para o Pacífico, a gente está meio fora do jogo, sabe? O Brasil tem que, paulatinamente, começar a desenvolver suas relações aqui com os seus vizinhos e começar a olhar lá para o Pacífico de forma mais contundente, porque está havendo esse deslocamento do mundo, do ponto de vista econômico, que é a minha área mais de estudo, né, Monique? Esse deslocamento lá para o Pacífico, saindo um pouco aqui do Atlântico.
Isso, claro, é movido pela China, né? Aham. Então, e como ali, do ponto de vista é Caribe, o Caribe está muito próximo da América Central. E na América Central, a gente tem ali o Panamá, onde tem um canal de circulação de navios. E a China vai fazer um outro porto maior para poder passar navios mais largos, de grande calado, para fazer esta conexão do Atlântico com o Pacífico. Então, esta saída por esses dois países vai facilitar muito o Brasil acessar o Pacífico. Uhum. Maravilhoso, então, né, gente? Vamos rezar para logo acontecer isso, né? Que vai ser bom para nós, né, Ludinha? Eu entendo que sim, Moninha. Assim, num primeiro momento, me parece um projeto bastante interessante. A gente tem que ver como é que ele vai ser conduzido, né? Verdade. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, suas considerações finais? Eu acho que o mais importante de tudo é haver uma maior integração territorial do Brasil, né? Ou seja, o Brasil prestar mais assistência às suas fronteiras, do ponto de vista populacional também, porque dependendo do local, a gente ainda tem uma carência muito grande dos serviços públicos nacionais, de assistência nacional nas fronteiras e também o controle das fronteiras no que tange a controlar o crime organizado, o tráfico de drogas, esse tipo de situação. Eu acho que prestar atenção nas fronteiras é o Brasil se apropriar de forma consistente do seu território como um todo. Maravilhoso. Para variar, claríssimo, espetáculo. Então, gente, o Instagram da Lurdinha tá aqui, ó. Lurdinha, doutora em Direito Internacional, @Maria de Lourdes Albertini. Nossa querida Lurdinha, muito obrigada. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Moninha, muito obrigada a você. É sempre um prazer estar aqui. Valeu, obrigada. Lurdinha, peraí, que acabou de chegar uma pergunta no chat aqui, e eles estão me falando. Pode Vamos lá. Qual que é a pergunta, gente? A questão da língua, você falou que lá na Guiana Francesa, a pergunta é o seguinte, lá na Guiana Francesa é euro, e lá se fala francês, tão perto, então assim, a gente tem o português, a gente tem o francês, tem o espanhol que é falado na Venezuela, cada país vai falar a sua língua mãe, não é isso? Sim, na Guiana fala-se inglês, né? A menos que haja algum dialeto local também. E fala-se no Suriname o francês, né? E fala-se também o flamingo ali, por conta justamente dessa influência colonial europeia naquela região. Maravilhoso. Fala francês. Na Guiana francês é francês. Até teve uma época, na década de 90, não sei se você se lembra, Moninha, a época das lambadas. Lembro. Lembra disso? Aí tinha umas lambadas francesas super legais que a gente achava que era coisa de Brasil, conversando com a França, e que vinha da França. Não era da Guiana francesa. Era daqui pertinho, né? Lambadas. Isso mesmo. Ô, Ludi, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Abração. Outro. Tchau, gente.